Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Agradecendo inicialmente aos nossos patrocinadores que permitem aí a gente manter esse canal no ar com muito conteúdo inédito e conteúdos super relevantes na área de engenharia. Quem são eles, Gi? E aí nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que são Procrio, a Soprema, a Soncine, a Imper Solutions e o IDD. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por permitir que o canal continue no ar. E hoje, né, vamos falar de algo... Gente, olha, eu sempre falo, né, que o conteúdo é muito relevante, que é polêmico e tal, mas esse, eu diria, impactante. Eu também. Né? É algo que eu já tenho medo. Eu também. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa e esse me deixa com muito medo, é um sinceramente. Conteúdo impactante. Hoje a gente vai falar de proteção passiva contra incêndio, pessoal. Então... né, quantos casos nós temos vistos aí de incêndio em edificações, né? E o incêndio é algo assim que acontece quando menos a gente espera, né? E para conseguir sair, se salvar é bem difícil, né? Sempre uma situação muito trágica, né? Tanto o caso da Boate Kiss, né? Que com 10 anos, até hoje ainda é muito comentado. E é polêmico, né? Inclusive a Netflix lançou aí documentário, né? uma série, né? E a Globo também lançou aí um documentário. Então, 10 anos depois, esse assunto ainda vem à tona, mexe né? muito com a sociedade. E é muito importante porque sempre quando mexe com vidas, né, pessoal? Assim, é a parte humana, né, realmente. Exatamente. Então, é um assunto impactante. Lógico que nós trouxemos uma pessoa, referência, para falar sobre isso, né, Gi? Não ia ser diferente, a gente sempre traz. Gente, a gente vai sempre repetir isso. Nós traremos convidados de extrema importância, com muito conhecimento no tema, para a gente trazer e abordar esse conteúdo para vocês aí. Então, podemos já falar quem é? Com certeza. Bom, gente, então, o nosso convidado, ele é engenheiro civil, ele é pós-graduado em gestão de projetos de edificações. Hoje ele é o gerente de engenharia na Hilt Brasil. Seja bem-vindo, Marco Gonçalves. Aí, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder discutir esse tema tão importante aí. Muito bem-vindo, Marco. Extremamente importante e que me dá medo. Impactante, assim. Toda vez que nós vemos, né, que nem... Eu assisti a série da Boate Kiss e, assim, é muito eu triste. assisti também. Muito triste. Recente teve um caso em São Paulo também, assim, não tão trágico, mas a questão do incêndio em um bar numa zona nobre, né, de São Paulo aí também. E são coisas, assim, que tá fora do nosso controle, né, Marco? Que pode ser eventual, mas é algo, assim, que... Essa é a definição de incêndio, né? Incêndio é um fogo fora de controle. Né? Olha só. Então, se você perguntar para um bombeiro, assim, bombeiro, o que é incêndio? Ele vai falar, se você der uma vela na mão de uma criança, a gente considera isso um incêndio. Olha Porque só. qualquer fogo que estiver fora de controle, ele vai ser gerador de situações, né? Que são muito perigosas, né? Que, de fato, tem um potencial muito grande. A sinistralidade, né? O potencial de alcance desses eventos é muito forte, né? É muito forte, muito impactante. É demais. Ô, Marco, e existe formas, assim, da gente evitar isso nas edificações? Assim, vamos dizer, não digo evitar, né? Fora do controle, mas da gente... precaver, ter algum cuidado a mais, alguma proteção que num eventual incêndio consiga contribuir ou pelo menos dar mais tempo para que a gente evacue o prédio, para que salve mais vidas. Como que tem sido isso no mercado? Eu sei que a Hilt trabalha aí com a linha, né, que a gente vai entrar até em detalhes nessa parte de proteção passiva, mas conscientizar os profissionais dessa importância. Exato. Quando comecei a trabalhar com essa área na Hilt foi por volta de 2015. E era uma coisa muito, assim, você falava para os clientes, eles falavam, nossa, o que é isso, cara? Tipo, não tem nada a ver. Nossa, isso aí é coisa para outro país, né? Não é aqui para o Brasil, não. E aos poucos isso foi sendo feito trabalho, não apenas pela Hilt, mas por diversos outros colegas envolvidos nessa missão, né? De você criar ambientes seguros. E por que assim é tão importante a gente criar ambientes seguros, né? Porque
a gente vive em edifícios, né? A gente está agora dentro de um Verdade, edifício, né? Você mora em um edifício, trabalha em um edifício, visita clientes em edifícios, né? E se começar a pegar um fogo no andar de baixo da onde a gente está? Né? Qual que é o nível de proteção que a gente gostaria de ter? Qual é o nível de que eu gostaria de para poder ter a oportunidade de descer, de sair do edifício? Porque você vai se mexer, claro, porque se começar a pegar fogo, você vai, opa, né? Agora Vai correr para algum lado, né? Pois é, agora se você subir no prédio, ninguém sabe o que vai acontecer. Se você descer, você desceu, você saiu, está bem, né? E é um pouco disso, né? Hoje o mercado, ele já reconhece muito mais a proteção passiva, demais. O mercado de proteção passiva cresceu grandemente de 2015 para cá, em diversos, não apenas para a Hilt, o mercado cresceu. Né? E as pessoas, os profissionais tomaram consciência da gravidade. Né? De lá para cá, a legislação não mudou muito, a normativa mudou um pouco. Então nós temos agora normas que são um pouco melhores do que as normas anteriores, tanto normas para testes como normas para desempenho. Contudo, a legislação já existe. Ela solicita que a gente utilize, né? Então existem várias leis que solicitam que a gente faça esse tipo de proteção. Em ambientes, na verdade, em todas as edificações. Se você tiver um silo de milho, vai ter lá maneiras de você fazer essa proteção. E vai ter uma legislação que solicita isso. Agora, quando você fala de uma indústria, quando você fala de um edifício vertical, é crucial isso, né? A severidade de um evento desse é muito forte, né? Demais. Num edifício vai ter mortes, né? Como que foi citado agora há pouco aí da boate. Numa indústria, geralmente você tem menos mortes, porque as indústrias você tem melhores rotas de fuga. Tem brigadistas. Tem brigadistas, ali, né? Mas ninguém vai contar que a indústria vai parar de produzir. E essas pessoas todas vão perder seus empregos. Verdade. Essas pessoas todas vão para casa e aquele ponto de geração de riqueza, de geração de valor, deixa de existir em questão de 1 hora. Né? É isso que eu trago muito forte, né? Porque quando você tem um negócio desse, você tem um hospital. O hospital ainda é mais severo. Nossa, é demais. Porque a pessoa que está lá dentro é uma pessoa acamada. Debilitada. Então, o tempo de evacuação dessa pessoa é muito maior. E você precisa ter esse tipo de proteção, porque às vezes é um negócio da família que eles têm na família há 80 anos, que foi o vô que criou, e aí passou para o pai, e agora passou para o filho. E um evento de 1 hora queima aquilo tudo. Eu costumo falar que o incêndio ele queima tão rápido o nome da empresa quanto o ambiente que ele está queimando. Sabe? E é muito terrível. E a compartimentação ela faz isso, né? A proteção passiva, que você mencionou, só para o pessoal se localizar, né? Ela é... o que segura incêndio é parede e laje, é estrutura. Contudo, nas nossas lajes e as paredes, elas têm aberturas para passagem de elétrica, para passagem de hidráulica, para passagem das instalações das nossas edificações. E essas aberturas possibilitam que os ambientes estejam conectados. Então, quando tem um incêndio, a fumaça ela vai transmitir por esses vãos. Então, o que faz a compartimentação de ambiente, a proteção passiva em prol da compartimentação? Eu ia até pedir para você, até antes de entrar na passiva, se puder explicar para o pessoal que está acompanhando, às vezes tem muita gente que, assim, o termo não é muito comum. O que é a proteção passiva e a proteção ativa contra incêndio? A proteção passiva, né, como o próprio nome diz, ela não vai ter nenhuma reação ao fogo. Ela vai segurar o fogo. Ela vai segurar o fogo e os produtos do incêndio. Porque o fogo em si, ele não é o item mais perigoso. O fogo em si, a gente tem o trágico exemplo da boate, que foi um incêndio em que a gente tem fotos, né, tem relatos disso, de um monte de coisa de plástico ali dentro, inclusive copos de café, que não derreteram. Um copo de café que você põe um café ali, que ele amolece na hora. Um café que deve estar ali uns 70 graus, não sei. Ele já amolece, imagina no incêndio. E não foi isso. O que matou foi a fumaça. Então, a fumaça é que é o elemento a ser combatido. Ele tem que ser segurado. Então, a proteção passiva, ela faz isso. Ela vai fechar o ambiente para caso tenha um incêndio lá dentro, esse incêndio, os produtos não saiam.
E caso tenha um incêndio fora, esse incêndio, os produtos não entrem. Ela meio que confina naquele ambiente que Ela cria um ambiente resistente ao fogo. Então, ela tem que ser... Todo o ambiente tem que ser resistente ao fogo, né? A passagem tem que ser, a porta tem que ser. Não adianta eu ter nesta sala aqui, eu fecho uma passagem e a minha porta de madeira. Porque a porta de madeira não resiste ao fogo. Tem que ter uma porta corta-fogo. Então, é voltado para toda essa estruturação. A proteção ativa é aquela que combate o incêndio. Então, a gente vai ter chuveiros automáticos, são os sprinklers, a gente vai ter hidrantes, extintores, né? E as proteções que não são automáticas demandam de treinamento, porque não adianta eu ter um extintor e não saber utilizá-lo, né? Não adianta eu ter todo um sistema de proteção e não ter uma brigada para fazer o trabalho de acionamento dela, porque daí eu vou ter que esperar o bombeiro chegar de qualquer forma. Então, elas demandam, e ainda existe mais uma terceira área, que são sistemas de detecção de incêndio. Esses sistemas, eles são extremamente importantes, porque eles vão acionar alguns sistemas automáticos, né? A proteção contra o fogo, ela demanda de todos esses. Nenhum se sobrepõe ao outro. Cada qual vai fazer a sua parte. Se faltar algum desses... Vai comprometer o todo. Vai comprometer o todo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Em ambientes desafiadores, a gente pode dizer assim, são edificações altas, prédios, né? A gente tem hoje no Brasil muito comum prédios aí com 80 andares. Sim. 80 andares. A escada do bombeiro vai até o 30. Ai. E quem tiver para cima, né? E quem tiver para cima. Então, você precisa contar muito com sistemas automáticos, a competência desses sistemas, com sistemas de detecção e com sistemas de compartimentação, para que as pessoas possam... o que a compartimentação vai fazer, por exemplo? Eu começo um incêndio, eu vou correr para a escada. A escada tem uma porta corta-fogo. Ou seja, dentro dessa escada não vai ter fumaça, se ela for corretamente projetada. Porque ela é toda fechada, e dentro dela deve ter uma sobrepressão. Então o ar sai dela, a fumaça não entra. Apesar do prédio estar pegando fogo, as pessoas vão poder descer de uma maneira segura e tranquila e sair do ambiente de forma segura, né? Se você não tiver isso, você vai subir. Vou fazer uma pergunta curiosa, assim. A gente vê em outras disciplinas, por exemplo, fala de ímper. Eu não vejo isso, não preciso, né? No caso da proteção passiva, as pessoas também... É tipo algo que vai entrar em vigor, basicamente, se tiver um problema. É o se, né? As pessoas, assim, o pessoal da área, eles têm essa questão assim... mas é e se, né? É fundamental isso, porque, na verdade, quando você fala, por exemplo, num edifício vertical, é o produto dessa construtora, né? Tem ali um empreendedor que está ali fazendo, tem ali uma incorporadora, uma construtora, que estão vendendo um produto. E existe legislação para isso. Então você tem que seguir as legislações, senão você cria um passivo para você. Um passivo. E esse passivo vai aparecer? Não. Ele vai aparecer no caso de incêndio. Ele vai aparecer... Eu costumo comparar que você está dirigindo um carro de pneu careca e você não sabe que ele está careca. Na chuva. Você pode fazer a sua viagem tranquila. Mas pode ser que uma virada de volante você vai fazer, você vai cair na ribanceira. E é um evento que ele vai ter um dano gigantesco, ele vai ter uma severidade muito alta, que pode acarretar vidas humanas e pode acarretar toda a estrutura. A gente teve exemplos recentes em São Paulo, por exemplo, né? Não tão recentes assim, mas o edifício Hilton Paz, que ele cedeu. A estrutura caiu, né? Foi além do tempo de evacuação das pessoas. Chegou no tempo da estrutura, né? Da segurança estrutural da edificação. Um evento. Sim. De 1h30. Derrubou um prédio que tinha 50 anos, talvez 40 anos de construção. Nossa. Ô Marco, e para a proteção passiva, né? Para ela ser eficiente aí, falando, né, na proteção, quais são os requisitos e análises que a gente precisa fazer? Ou como que começa? Por onde as pessoas, né, procuram para ter uma especificação correta e eficiente dessa proteção? Esse é um desafio, né? Porque assim, a gente tem até depois vocês procurem aí nos Engenheiros Notáveis, a gente tem um podcast que a gente falou sobre ancoragens, né? Sim. E ancoragens é super interessante, porque assim, eu falo, olha, eu vou ter uma ancoragem aqui que eu reduzi o embutimento e ela resiste a 1 tonelada. Aí o cliente vai falar, tá, não acredito em você. Eu vou lá, pô, legal. Então eu coloco ali um macaco hidráulico e ponho 1 tonelada, ele vê.
né? O pior que Testou, pode né? acontecer é essa ancoragem sair do furo. Agora, uma proteção passiva, eu só testo se eu colocar fogo no ambiente. E eu não vou colocar fogo no prédio novo. Não tem sentido, né? Geralmente não se faz isso. Então a gente não vai colocar fogo no ambiente. Então, todo o desempenho de uma proteção passiva, ele carece de ensaios prévios. E testes, eles vão depender de normas, eles vão depender de certificadoras, eventualmente, para saber para que lado que a gente está. Então, se eu olhar para o lado europeu, eu vou ter algumas certificadoras e vou ter algumas configurações. Se eu olhar para o lado americano, outras. Aqui para o Brasil, a gente tem muitos testes feitos em laboratórios locais, em que a gente ensaia para verificar o desempenho. Mas todo o desempenho ele é baseado em testes prévios, que são normatizados, como se fazer esse ensaio, né? E você vai precisar disso para poder fazer a sua configuração. E é configuração, gente, não é produto. Esqueçam que proteção passiva é produto. Você vai usar só uma pintura, alguma coisa? Não, é todo. Por exemplo, conjunto. existem pinturas corta-fogo, pinturas ablativas, né? Que são utilizadas sobre algumas lãs de rocha para você fazer o fechamento de uma passagem. E essas pinturas, eventualmente, elas podem ter aprovações europeias, americanas, enfim. Mas pensem comigo assim, imagina que eu pegasse essa tinta e pintasse a porta da minha casa. A minha porta vai virar corta-fogo? Não. Por quê? Porque não é o produto que é corta-fogo, é a configuração de aplicação dele que é. Entendeu? Então, eu vou depender muito, para ter uma definição, né? Respondendo à pergunta do que eu preciso saber, eu preciso saber todas as configurações de passagem disso, o que passa pela abertura, é super importante, quantidade de tubos, quais são os tubos que passam, se for elétrica, qual que é o cabeamento que está passando, né? Qual que é o material que transita entre os ambientes, dimensões disso, e preciso saber para que lado que eu vou olhar. Vocês querem olhar europeu, americano, local? Para que lado que eu vou? É residencial comercial, é uma torre? Geralmente nós olhamos para que as instruções técnicas dos estados nos solicitam, né? E isso acaba trabalhando muito com testes locais. Não, é uma indústria e a minha seguradora é americana. Então eu vou olhar uma solução que esteja olhando, por exemplo, para o LFM. Não, eu posso trabalhar com alguma coisa que seja europeia. Eu vou trabalhar com a ETA. Então eu preciso entender um pouco do contexto onde essa aplicação está sendo feita, para que a gente possa definir a melhor aplicação. Tem até um exemplo, a Gi comentou da impermeabilização, assim, né? Mas entrando até mais em detalhes, dentro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, a gente tem uma câmara de projetistas, né? Tem de aplicadores, pessoal que instala, né, impermeabilização, tem dos fabricantes que fabricam e tem dos projetistas que projetam. E foi um assunto recentemente citado, né, por uma projetista que ela foi solicitada, né, por uma seguradora que comprovasse o desempenho ali do quanto, né, aquele sistema de impermeabilização na cobertura iria resistir no caso de um incêndio. Aí que foi até né, comentei com a Gi, foi uma surpresa pra gente, assim, achar que, nossa, mas o que a impermeabilização tem a ver, né, com a parte de resistir ao fogo ou não, mas é o que o pessoal comenta, né, fala assim, é o acabamento final. Se o acabamento final faz parte da impermeabilização, exato, vocês vão ter que se virar e informar, porque pode ser que num eventual, né, incêndio, a seguradora não cubra, não... Então, são informações, assim, que hoje o mercado de impermeabilização não tem, né? Então, né, Gi, se a gente for pensar, assim, nos fabricantes, são ensaios, geralmente se preocupam com os ensaios de pressão, de absorção, de alongamento, mas, assim, proteção, ou quanto tempo, né, aquele material tem, ou ele vai levar para queimar, ou se é combustível ou não, inflamável ou não, enfim. Mas isso também, então, é exatamente isso que você falou, independe, assim, do material, é o sistema. É o sistema. É o sistema. Então, se a impermeabilização tá ali como um acabamento, né, que era o que a gente estava discutindo, tipo, como a camada final, isso é importante para essa questão da proteção. Sem dúvida nenhuma. E o teste não tem jeito. Se você quer testar qualquer coisa ao fogo, tem que colocar no fogo. Tem que fazer um teste normatizado. O que é fogo, né? O que é fogo, né? Quando você fala de um teste. Tem o fogo de um fósforo, tem o fogo de gás, tem fogo de carvão, tem fogo de... Enfim, né? Qual a temperatura que eu tenho que atingir? Em quanto tempo eu tenho que atingir essa temperatura? Né? Para que eu consiga criar
a situações que eu envolva todos os possíveis casos de incêndio. Né? O incêndio em si, ele vai ter algumas variáveis. 2 principais. Né? A primeira delas é material combustível. Então, o que eu tenho que pega fogo dentro do ambiente? Né? Então, esse primeiro ponto é super importante. Se eu tiver mais material combustível, e esse material combustível ele vai ter 2 categorias. Ele vai ter o material celulósico e o hidrocarboneto. Hidrocarboneto, como o próprio nome diz, é gasolina, petróleo, todos os derivados. Né? Mas quando eu não tenho isso, geralmente não temos isso nas cidades, né? Então você vai ter o fogo celulósico. Que é isso? É madeira, é cortina, é carpete. Esse tipo de material ele queima igual o celulósico, né? Então, uma das variáveis é o combustível que está lá dentro, a quantidade e o tipo de combustível. A segunda variável é a quantidade de ventilação que eu tenho. Então, eu posso ter edifícios que eu tenho muita ventilação, que estão muito abertos, eu vou ter um incêndio mais quente. Trago aqui o exemplo do Wilton Pais, que era um edifício que, segundo os relatos, né, havia muita carga de combustível dentro do poço de elevador e ele não tinha, era um prédio que estava sem fechamentos. Então, ele tinha muito oxigênio. Foi um incêndio que ele derrubou um prédio em 1 hora. Isso é muito difícil de acontecer. Então, ele de fato, você tem incêndios curtos e muito quentes, porque como eu tenho muito oxigênio, eu consumo muito esse material que está lá dentro. Agora eu tenho exemplos de incêndios com pouca ventilação. Então, locais muito fechados e com material combustível. Então, teve até recente foi muito curioso, na 25 de março. Eu não vou me recordar o nome do edifício, mas foi talvez alguns meses atrás, em que começou um incêndio num estoque de algumas lojas que vendiam na 25. Esse incêndio durou 3 dias. 3 dias durou o incêndio. Verdade. Por quê? Ele era totalmente fechado, não tinha entrada de ar, mas tinha material combustível lá dentro. Os bombeiros não podiam entrar porque eles não sabiam como é que estava a questão estrutural do edifício. Então eles não podiam entrar. E o fogo foi lentamente comendo o que estava lá dentro. Durou 3 dias o incêndio. Você ligava a televisão, incêndio em São Paulo. Você, nossa, incêndio em São Paulo. Liguei de manhã, nossa, vamos ver, né? Aí à tarde, incêndio em São Paulo. Tá, Aí no outro dia, segue o incêndio. Aí no outro dia, gente, meu Deus do céu, né? Alguém sobe lá com o balde, né? Apagar esse incêndio aí. Então é um incêndio que ele é muito mais longo, muito mais frio, se pode se dizer dessa forma, né? Mas ele é muito menos quente, porque ele tem menos oxigênio para consumir o material combustível que está lá dentro, sabe? Ou seja, para fazer um teste, eu preciso estar englobando todo esse universo. Eu preciso fazer um teste que faça uma envoltória nessas aplicações para que a gente possa, de fato, criar uma proteção passiva que seja eficiente para o caso do edifício de São Paulo, que seja eficiente para um caso industrial, ou enfim, para qualquer situação a gente consiga mitigar os riscos. E hoje, no Brasil, nós temos laboratórios capacitados para isso? Temos alguns laboratórios que fazem esse tipo de ensaio de acordo com as últimas normativas que nós temos sim. Legal. Bom, a gente falou um pouco aqui dessa questão da análise, da especificação, a gente vê muito, assim, voltado para um projeto novo, né? Porque a gente precisa avaliar o todo, as passagens, os vãos, as instalações e tudo mais. É possível utilizar proteção passiva para edificações existentes? Vou até explicar minha pergunta, porque o que a gente vê muito, o povo, assim, edifícios antigos que hoje não conseguem ou obter ou renovar a VCB, Sim. E aí ficam desesperados, a escada não passa, mas como a gente vai fazer? Vai quebrar a escada inteira e fazer, não sei o que, não passa. Existe essa possibilidade, lógico, porque aí a gente tem 2 vertentes. Tem a questão realmente da segurança dos moradores, né? Para que tenham, independente se atende norma ou não, tenham esse tempo para evacuar o prédio. E também tem a questão do atendimento por conta aí da parte mais burocrática. Existe essa possibilidade? Existe sim. Você sempre vai ter... eu costumo falar isso para as equipes, né? A pergunta fala, olha, eu tenho aqui essa abertura, essa passagem, essa porta, esse sistema, eu consigo proteger? Eu falei, uma resposta rápida, sim. Mas a gente vai ter que olhar. Então a gente vai ter que... Sim, mas espera aí que eu volto com a resposta daqui a 2 dias, né? Porque a gente vai ter que levar para casa e estudar quais são as aprovações que nós temos para proteger esse desempenho. Então, é possível fazer um brownfield, né? Ou uma edificação já existente? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, o principal concorrente da Hilt, né? Eu costumo brincar, é o ar, né? O oxigênio, porque o cliente ele não pôs nada.
Não é que ele tá falando, não, a Hilt é cara, vou botar outro produto. Não, eu não tô pondo nada. Ele não tem nenhuma proteção, sabe? Então é possível fazer? Sem dúvida, é possível fazer. A questão é o quanto que isso fica, né? Porque quando você entra na fase de projeto, né? É aquela velha brincadeira que a gente fala, é mais barato você colocar a meia e depois o tênis e não o contrário. Né? Então, você colocar a posteriori é possível? Mas as soluções possivelmente vão ser mais caras. Vão ser mais caras, o desempenho provavelmente não será o mesmo. O desempenho vai ter que ser sempre o mesmo. O desempenho sempre será o mesmo. Então, são outras soluções, porque o desempenho tem que ser. Eu não posso Aí o investimento vai ser maior. O investimento vai ser maior porque é uma solução que ela vai estar atendendo, né? Por exemplo, a gente usa uma solução muito comum, são os tubos a proteção dos tubos de PVC, né? Que imagina, né? Eu tenho aqui um shaft hidráulico que eu protegi ele bem bonitinho, né? Coloquei lá uma lã de rocha, pintei ele legal. Aí, em um caso de incêndio, o tubo de PVC vai derreter em 5 minutos. Quando eu faço os ensaios, é isso que ele dura, 5 minutos. E quando ele derrete o PVC, ele gera um gás que é inflamável. Então, ele queima ainda mais. Ele pega umas chamas ali que até aumenta a temperatura do forno, né? E de fato, o que a gente faz, né? Qual que é a solução que tem? Qual a solução que aparece na legislação? A gente tem que colocar uma fita que é um material intumescente. Na verdade, uma solução de material intumescente que, conforme o tubo derrete, ele aumenta de volume e fecha a passagem. Por quê? Porque senão o meu selo dura 5 minutos. Porque o tubo vai derreter e vai ficar aberto, né? Aí passou a fumaça. Então não adianta, né? Ele tem que resistir em geral, 80 a 20 dos casos, 2 horas. Tá? E a questão é, se eu faço previamente isso, eu coloco uma fita que é embutida, que é uma fita mais barata. Não foi feito dessa forma. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma fita que é um colar, que ela entra por baixo. Esse colar, por ele estar numa situação mais difícil de ele operar, eu preciso de mais material intumescente, eu preciso de uma tecnologia diferente para conseguir fechar. Aquela fita que eu embuti, se eu botar ela embaixo, ela não funciona. Aí eu trago outra tecnologia para atender isso, então ela vai ser mais cara. Mais caro. Mas é possível proteger? É. E se você pensar no investimento dessa proteção comparado ao investimento da edificação, não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Visto o risco que se tem dentro o risco que não é mensurável. O risco não é mensurável que se tem com relação à exposição de marca, com relação à exposição das pessoas que vivem nessa edificação. Enfim, isso daí, na verdade, ele não é um custo, ele é, de fato, um investimento que se faz. Com certeza. Ô, Marco, e onde que saem normalmente essas especificações? Existe um projeto específico? É um projeto que vai para o bombeiro? É na própria arquitetura? Onde que o pessoal se preocupa em fazer ou deveria, né, se preocupar em fazer essa análise? Existe um projeto específico? Esse é um ótimo ponto. Na verdade, dentro das aprovações que temos para conseguir os habites, né, para conseguir as liberações do bombeiro, não existe nenhum projeto obrigatório de compartimentação de ambientes. Então, geralmente, quando se faz o projeto de proteção, o projeto que vai para o bombeiro, né, projeto de combate a incêndio ali que vai para o bombeiro, ele vai ter, quando muito, algumas notas do tipo selo corta-fogo de acordo com a instrução técnica 09 aqui em São Paulo, né? Não com a instrução técnica vigente. Não detalhada, completa, algo assim. Não tem. Isso é um gap imenso do mercado e hoje entendendo esse gap, a Hilt faz esse projeto. Legal. Então, hoje a Hilt ela tem esse serviço para o cliente de falar assim, olha, você vai ter que fechar isso com fita, lã de rocha e tinta. Tá bom. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente não fazia o projeto. Então, conversava com o cliente, legal, vamos lá. Então, eu vendia para ele as fitas, as tintas, as lãs de rocha e a instalação ou estaria com o instalador parceiro ou estaria com eles, com o cliente, que ele vai olhar no verso da fita, da caixa. E ver onde que ele vai colocar ali. E vai ver a quantidade, vai ver instruções ali, sabe? Hoje a gente cria um projeto. A gente tem um projeto de Firestop, que inclusive acompanha a RT. Top. E esse projeto ele vai indicar todas as passagens da edificação e vai ter um detalhe típico de cada da configuração que tem que ser instalado. Isso é muito bom, porque a instalação tem que ser feita por uma empresa de engenharia, sempre. Com certeza. Por quê? É obrigatório, né? Porque
além da demanda de qualidade, né, e tudo mais envolvida, é necessário uma RT de instalação para que você emita o ABITS. O bombeiro, ele não vai olhar, ele vai pedir essa documentação para liberação do ABITS. Então tem que ser alguma empresa de engenharia, uma empresa que tem esse potencial de emitir uma RT de execução. Então, quando você faz um projeto e entrega uma empresa de engenharia, a conta fecha muito. Então você geralmente instala mais rápido e com menos perdas. E, claro, com muito mais qualidade. E muito legal esse trabalho da Hilt ter isso para o mercado, porque assim, que nem você falou, é um gap no mercado, e ao mesmo tempo que é um gap, você não tem profissionais capacitados, assim, com conhecimento, né? Ou se tem, são pouquíssimos para fazer essas especificações, né, Gi? Com certeza. Hoje, como eu falei, o mercado ele cresceu muito, né? Então as pessoas, ele cresceu não em termos de concorrência, esse tipo de coisa, não. Ele cresceu mais, na minha visão, em termos de competência. Isso é bom para o mercado. Cada vez mais deixa de ser um tema novo. Cada vez mais é um tema que a pessoa já ouviu e sabe que tem uma importância, que é relevante esse tema. Né? Então a gente já passa, né, do degrauzinho ali da pessoa, do entendimento do porquê. E agora a gente vai para o degrau da viabilização. Legal. Entendeu? Ou seja, é uma coisa muito mais que se você não fizer, você pode estar correndo um risco gigantesco. O CNPJ que está fazendo isso, né? O responsável disso, um risco gigantesco de ter um passivo ali, que daqui a 2, 3 anos ele vai ter que responder por uma coisa que eventualmente ele poderia ter resolvido de uma maneira muito fácil. Poderia ter evitado, talvez, claro. Né? Com certeza. Isso aí é... E para vocês desenvolverem esse projeto, essa especificação, nessa parte toda da indicação da proteção passiva, quais projetos que vocês precisam avaliar? Assim, estrutura, arquitetura, instalações, o que vocês avaliam normalmente? Instalações. Instalações. A nossa proteção, ela vai estar sempre envolvida. A gente sempre fala que o incêndio ele tem 2 tempos. Né? O primeiro tempo é de evacuação de pessoas. É onde a compartimentação entra. Porque a compartimentação... É para confinar o incêndio, deixar algumas áreas de fuga ali. Eu começo o incêndio em um ambiente e ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá por um período de 2 horas. Ele vai ficar lá dessa ordem de grandeza. E as pessoas vão poder sair nesse tempo. As brigadas vão poder se preparar, o bombeiro vai chegar para atuar num incêndio pequeno. Tá? Depois existem outros tempos, que são os tempos estruturais. Que vão eventualmente derrubar a estrutura, enfim, que vão começar a atuar nos pilares, nas vigas e vão começar a afetar a estrutura da edificação. Entendeu? Então, para fazer esse projeto, eu preciso de instalações, eu não vou fazer uma previsão estrutural do edifício. A compartimentação não atende a isso. Entendi. Ela vai atender a possibilidade da evacuação do edifício, aos tempos relativos a esse processo. Entendi. Então, para a gente é projeto de instalações. Esse é o projeto que a gente precisa. Aí a gente vai pegar um projeto do típico e das áreas em torno, né? Eu tenho uma periferia aqui, eu tenho uma cobertura que é um pouquinho diferente. E a gente vai pegar todas essas áreas e vai fazer a compartimentação deles. E a compartimentação onde precisa ser feito, né? Muitas vezes a gente ouve um tema que é polêmico, né? Vocês gostam de polêmica. Sempre. Sempre. A polêmica tá... Tem um tema que é polêmico. Eu vou dar... Tem que botar um foguinho aqui. Mas engenheiras notáveis é polêmica. Que aí a gente fala de compartimentação. Tem que compartimentar tudo. Aí muitas vezes você vê pessoas compartimentando subsolos. Eu preciso compartimentar o subsolo. Por quê? O subsolo, geralmente, são estacionamentos. E eu tenho uma rampa de acesso. E essa rampa não é fechada com uma porta corta-fogo. Então, eu não preciso compartimentar, porque todo o subsolo, imagina que eu tenho 8 subsolos. Os 8 subsolos são um compartimento só, porque estão todos interligados com rampa. É um assunto polêmico. Algumas pessoas falam, não, mas tem que compartimentar, porque você vai proteger algum trecho específico. Contudo, por exemplo, numa análise de seguros, ele vai olhar, ó, do primeiro subsolo ao 8 é um compartimento. É um compartimento só. Então, se eu botar fita lá, na minha opinião, tá caro. Não deveria colocar. Deveria colocar do térreo para cima, porque daí eu separo os andares um do outro sem ligação física. Ah, mas eu tenho por qualquer razão. Uma vez eu trabalhei num prédio que fazia isso, né? De uma seguradora aí, que era curioso. Tinha uma seguradora, casa de ferreiro, né? O espeto é de pau. E o camarada, ele alugou 2 andares.
Era lá, sei lá, o quarto e o quinto andar. E para ficar mais fácil, ele quebrou a laje e fez um acesso. Meu Deus. A compartimentação foi pro beleléu, porque daí você liga os 2 andares. Ele já Porque fez eu até- tenho uma abertura, Você viu? eu tenho uma abertura que não tem fechamento nenhum, não tem nenhum fechamento fixo, que seria uma compartimentação, e não tem uma porta corta-fogo, não tem um elevador, a porta do elevador que fecha também, a corta-fogo, não tem nada, ele é aberto. Então, o quarto e o quinto É um andares, compartimento eles só. se tornam um compartimento só. Isso é errado? Não, desde que isso esteja dentro da gestão de risco. E esse era o ponto. O edifício lá considerava cada andar um separado, né? Então, se pegar um fogo lá, aí o bombeiro vai chegar, a seguradora vai chegar e falar, opa, essa escada aqui, quem botou? Então, eu não vou pagar porque vocês mudaram a condição, entendeu? Então, como eu falei, tudo vai estar baseado numa análise de risco. E essa não pode ser suprimida, ela tem que ser executada com uma atenção que vai passar, eventualmente, por um projeto, vai passar pelo conhecimento das instalações que você tem, pelos usos dessas instalações, pelo material combustível que está lá dentro, e as análises de proteção ativa e tudo mais, para que você possa ter um edifício com menos chance, mitigar as perdas em caso de incêndio, tanto humanas quanto materiais. E me chamou a atenção, o cara quebrou a laje. Você sabe que eu né? também, a seguradora, primeira coisa que ele falou, Então. quebrou a laje, meu, e a estrutura, né? Já Cara, me deu já um é. negócio. A laje ali. meteu, mas ele botou uma escada lá. Então. A escada tinha corrimão. Pelo menos ninguém ia cair, né? A escada Ninguém tinha ia- corrimão. Pelo menos ninguém ia cair, só o resto da laje do outro só, lado. a escada ia ficar inteira e as pessoas não iam cair da escada. Ai, gente, Complexo. só rindo mesmo, né? É. Ô, Marco, e a gente tem... Você comentou aí que dependendo da análise, né, da seguradora, do assunto que a gente está verificando, tem normas para cada... Tem normas divergentes, né? Tem americana, tem europeia. No Brasil, a gente tem alguma coisa a nível nacional? Esses projetos, essas especificações que vocês fazem, normalmente se baseiam em quê? Temos sim. Temos, e por incrível que pareça, elas são mais rigorosas do que as americanas e europeias. Ó, Porque é o seguinte... Que bom, né? São rigorosas assim, elas são rigorosas num sentido, né? Quem estiver ouvindo isso aqui, se tiver alguns técnicos aí ouvindo, eles vão falar o quê? Mas elas são mais rigorosas no sentido que elas são muito abrangentes. Entendi. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma passagem de uma tubulação. Aí eu tô falando de tubo de PVC, né? O PVC é bonitinho, ele queima, né? Aí fecha lá a fitinha, legal. Poxa, mas se for um tubo de hidrante, que é metálico, ele não vai derreter. Opa, mas é metal, né? Então o incêndio que vai estar aqui embaixo, que deve estar na casa de 800, 900 graus, vai ser transmitido para cima, imediatamente. Esse tubo, eu não consigo passar nos testes locais. Eu vou ter que colocar uma lã de rocha em volta dele para medir lá em cima a temperatura, e isso não está dentro das nossas regulamentações. Lá fora, as normas, e a gente está nesse caminho. Na verdade, a gente criou uma norma, né, o Brasil, com né, todo o corpo técnico aí, através da Associação de Proteção Passiva, a BPP, né, Associação Brasileira de Proteção Passiva, junto com a Hilt, junto com outros fornecedores, né, criamos uma normativa atual que ela melhora a condição do teste. Ela torna o teste mais... tanto o teste quanto o desempenho melhor avaliado. Antes eu fazia um teste e ou era passou ou não passou. Hoje não. Hoje eu tenho um tempo de integridade e um tempo de isolamento. Então eu faço o teste lá e falo, ó, esse selo aqui, ele tem 1 hora de isolamento e 2 horas de integridade. E eu vou ter aplicações que esse selo vai se adequar. Entendeu? De maneira que eu consiga criar soluções que atendam a normativa também. Porque se você tem uma norma que essa aplicação não se atende, você acaba não utilizando a norma, né? Então, a normativa anterior, ela acaba sendo muito restritiva, e nós temos legislação, né? A norma é legal, importante seguir, mas eu tenho legislação. Eu tenho a norma de desempenho, primeiro, que é a 15575, né? Que ela tem que... o fornecedor, ele tem que comprovar o desempenho do selo dele, daquilo que ele estiver vendendo, né? No nosso caso, selo. E nós temos as normas. Eu tenho a Instrução Técnica 09, aqui em São Paulo. Nos outros estados, muito parecidos com a IT 09. E a IT 09, ela tem peso de lei.
Apesar de Essa ser uma instrução instrução é técnica. do Corpo de Bombeiro? Do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. A instrução técnica 09, ela vai tratar, entre outros tópicos, sobre compartimentação, sobre como que tem que ser feito, apoiada na instrução 08, que vai dizer tipos de edificações, né? Quais são os desempenhos que têm que ser atendidos. E ela tem peso de lei. Então, você, geralmente, nos estados, você tem um decreto que dá força de lei para essas instruções. Então, tipo, eu tenho lei. E se eu tenho lei você não discute, você cumpre. Você tem que Exatamente. cumprir. Você não concorda, você tem que falar com o vereador do seu município para trocar. Né? Enquanto a lei estiver lá, Você tem que você tem que seguir, fazer. tem que cumprir. E se você não fizer, se você não cumprir ela, você tem um passivo. A compartimentação vai ser esse o passivo. Ela vai aparecer no dia do incêndio. Antes de pegar fogo, ela não aparece. Tem alguns, né? Vai ficar lá, quietinho. O pneu careca vai estar lá, né? Ele vai aparecer no dia que tiver um incêndio e certamente ele vai ser de uma maneira mais agressiva. E aí quem assume o passivo é o cliente. Teve um caso de duas cantoras famosas, dessas duplas sertanejas, que estavam no interior de São Paulo. Isso uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, mais ou menos. Elas estavam no interior de São Paulo. E aí, começou um incêndio numa cozinha do hotel que elas estavam. Fizeram o show e foram pro hotel, né, no outro dia pro show, e teve um incêndio à noite. Como é que foi a história desse incêndio? Teve um ajudante de cozinha, foi na cozinha à noite e resolveu acender uma frigideira para fritar alguma coisa lá. Só que era uma frigideira muito grande. Sabe, aquelas grandonas assim. E aí, conforme ele ligou aquele óleo, ele esqueceu um pouco, e aí quando ele voltou, ele colocou lá o que ele ia fritar, e isso daí gerou aquela... e pegou fogo. Pum. Nossa. Só que foi um fogo que a gente poderia dizer que ele é um fogo super controlado. Eu nem, né, trazendo aquela definição anterior, eu nem diria que foi um incêndio. Porque ele estava sobre o fogão e sobre ele havia uma coifa. A coifa estava fechada, mas havia uma coifa muito grande sobre esse fogão. Sabe? E aí começou esse fogo. O ajudante de cozinha, ele se assustou e correu. Foi embora. E foi pedir ajuda. E esse fogo ficou queimando ali da ordem de 5 a 10 minutos, que foi o relato. Esse edifício não tinha compartimentação. Essas cantoras estavam hospedadas no 8º andar. Entre 5 e 10 minutos, elas saíram do 8º andar com meio pavimento de fumaça. Nossa, subiu muito rápido. 5 a 10 gente. minutos. 5 a 10 minutos de incêndio. E aí, quando ele chamou lá o responsável, acionaram a brigada, o cara chegou com uma tampa, botou em cima da frigideira e apagou. Né? Que ele assustou, né? O rapaz Sim. ali. Aí, apagou tranquilo. Tirou a fonte ignitora, apagou tranquilamente. Mas em 5 minutos, essas cantoras, elas saíram chorando, dizendo que iam morrer, que foi terrível, foi uma coisa... E foi algo tão pequeno, vocês percebem? Assim, a velocidade de propagação dessa fumaça, ela é muito forte, ela é muito rápida. É uma coisa que não está na experiência, na nossa experiência diária. A gente não sabe o quão isso acontece, a gente não tem essa vivência, ainda bem, né? Graças a Deus. Contudo, se os engenheiros, se as pessoas, os executores de edificações não estiverem atentos a isso, a gente vai ter situações, cada incêndio, situações severas de perdas humanas e perdas materiais, porque o incêndio ele avança, né? Outro exemplo que eu trago aí, o museu lá do Rio de Janeiro, né? Pegou fogo alguns anos. É um fogo que você vê o quanto ele queima, né? Assim, você olhava, o prédio queimava inteirinho, um prédio muito longo, né? Ele queimava de fora a fora. Aquele fogo começou em um ponto. E ele se tornou uma área. Muito rápido. Por quê? Porque não tem compartimentação. As áreas não eram fechadas. Elas não se compartilham. Elas estavam todas ligadas. Aí o fogo, ele vai pegar material, ele vai pegando, ele vai um do lado do outro e vai embora. Entendeu? Então, a compartimentação, ela vai saber isso. Ela vai sempre proteger o bem material. No caso de um museu, incomensurável o valor disso. Verdade. Sim. Do que se perdeu. E claro, né, a vida humana. A vida humana, ela não vai se perder, ela não vai se perder. Ou ela vai ter menos chance de se perder numa situação dessa. E a vida humana, a gente sabe, né? Não tem preço que pague. Não tem, é uma coisa perda terrível. sem tamanho, eu diria. A gente está falando bastante aí de compartimentação. Marco, como que se define, assim, falando em palavras de dicionário, vai? Como que a gente define compartimentação? É uma divisão de ambientes
ou tem uma outra definição que a gente utilize? Quando a gente faz a compartimentação, a gente vai ter que passar antes por uma análise de risco. Essa estava até na minha próxima pergunta para você, como que a gente faz o estudo, né? Porque, assim, a lei que eu conheço, né, e pode ter outras aí que eu não conheço, elas vão tratar de edificações verticais. Sim. Então, edificações verticais, essa lei, que é a instrução técnica, já vai dizer pra gente, olha, as lajes têm que ser fechadas. As lajes e as paredes que estão em unidades que não são iguais. Não são, né? Então, o apartamento 10 e o 11, essa parede do meio ela tem que ser corta-fogo. Só que essa parede de corta-fogo, que é, né, na verdade, o bloco que está ali, ele já segura o incêndio 2 horas. Só que na parede entre 2 apartamentos não tem nenhuma abertura. Geralmente, né? Você não vai ter um passaprato pro vizinho. Né? Então, você não tem. Então, ali a própria construção que vai ser feita com bloco e argamassa. Isso foi testado e é testado de fato para que você ganhe, fale, ó, isso aqui resiste a 2 horas. E essa instrução ela vai dizer que as lajes, qualquer passagem que eles usam um termo diferente aí, que é o entrepisos. Qualquer passagem entre piso tem que ser protegida. Ela não menciona o que passa, qual tubo que passa, se é que material, o que carrega dentro dele. Muitas vezes você vê algumas pessoas dizendo assim, mas olha, no meu banheiro tem um vaso sanitário, mas eu não quero proteger a caixa sifonada lá embaixo, porque é uma área fria, né? Então, a instrução técnica não prevê isso. Qualquer passagem entre pisos deveria ser protegido. Agora, passa pela análise de risco, porque daí a pessoa pode dizer, olha, por exemplo, para uma indústria, dizer assim, olha, eu vou fazer um galpão aqui de, sei lá, 20 mil metros quadrados. Contudo, ele vai ter, esse galpão, ele é um galpão logístico. E eu vendo aqui o galpão dessas lojas que vendem sofás, armários, né, esses móveis. Contudo, eu tenho aqui eu vou ter uma baia de sofás, aqui ao lado eu vou ter uma baia de móveis de madeira, aqui ao lado de televisões, e aqui, se você não botar uma parede de corta-fogo, você vai pegar um fogo ali que você vai conseguir ver esse fogo da lua, você vai conseguir ver esse fogo. Então você precisa, por quê? Você vai fazer uma gestão de risco. A gestão de risco é curiosa porque todo mundo é gestor de risco, né? Todos somos, né? Pensa assim, vocês, quando parou o carro lá fora, você deixa a sua mochila em cima do banco? Não. Você está fazendo gestão de risco. Todos somos gestores de risco. E isso, quando aplicado ao incêndio, com conhecimento envolvido ali, fica claro de você saber o que você tem que, né? O que você pode fazer. Eu posso também não concordar com algumas gestões de riscos, né? Que tem gente que fala assim, por exemplo, voltando ao caso do vaso sanitário, eu não vou proteger o vaso sanitário porque fica uma água ali dentro, né? No sifão dele. E essa água protege. Embaixo o fogo está a 800 graus. Aquele meio litro de água ali vai proteger 800 graus? Nunca. E assim, trabalhar com a proteção passiva, ela gerou algumas oportunidades muito legais de trabalhar com os bombeiros, sabe? E teve um capitão do bombeiro que conversei com ele, e eu perguntei para ele, eu falei, poxa, o pessoal fala tanto desse negócio dos banheiros, que são áreas frias, né? Poxa vida, né? Como é que a gente faz, né, para tentar trazer, né, isso? Porque, enfim, se o cliente fala, olha, o risco é meu, e eu faço o que eu quiser com ele, tá bom, o que eu vou fazer, né? Não tem jeito, né? O cara falou, só quero proteger áreas comuns, eu não quero proteger áreas individuais. Aí eu falei para ele, poxa, como é que eu faço, né? Ele falou, eu queria pegar essas pessoas e levar depois de um incêndio. Ele falou, porque mostrar, né? Ele falou, quando a gente entra num incêndio, o primeiro local que a gente vai é nos banheiros para pegar os mortos. Caramba. Porque as pessoas têm a falsa impressão de que que uma área fria é uma área que você está protegido do incêndio. Então essa área deveria ter proteções adequadas. E justamente elas não têm. Então a pessoa vai para lá e morre. Ele falou, talvez levar essas pessoas, eles podiam ter uma outra visão, né? Sim, com certeza. Enfim, é uma análise de risco, que ela vai estar contra as instruções técnicas, e entendo eu que deveriam todas as passagens entre pisos serem fechadas. Imagina que nesse banheiro e no quarto tem uma pessoa acamada, sabe? E o fogo tá sempre embaixo, né? O fogo sempre é do vizinho, né? O vizinho que tá queimando e eu que tô recebendo esse incêndio, né? Porque o vizinho pegou fogo e ele correu. E o incêndio tá lá. Então quem tá para cima dele precisa ter esse nível de proteção
Para ter um tempo, para que ele né? possa ter o tempo de evacuação dele. Exatamente. Ô, Marco, e assim, uma pergunta de leigo, né, gente? E com relação aos shafts, principalmente nas edificações verticais, né? Você comentou aí do bloco, da argamassa, mas muitas vezes a gente vê os shafts fechados em drywall, estrutura metálica e drywall. Existe uma proteção para isso? Isso é aplicado ou não? Porque, querendo ou não, é uma passagem entre pisos, né? Existem drywalls que têm proteção corta-fogo. Salvo engano, é um drywall rosa, né? Que eles costumam ver. Até onde eu sei, são 2 placas que têm que ser utilizadas para atingir 2 horas. Entendi. A questão quando você fecha um shaft, qualquer ele, a ideia é que você depois possa fazer manutenção nele. Sim. Por quê? Tem tubulação. A minha laje ela é de concreto, e o concreto segura. Por que eu não concreto o shaft? Ele vai segurar, não vai? Porque a laje está segurando, sem dúvida, vai. Só que quando eu precisar tirar esse tubo, e quando eu precisar passar outro tubo? Tanto que muitas construtoras fazem isso, porque shafts de hidráulica, você mexe muito pouco na vida útil do edifício, né? Uhum. Convenhamos. Né? O cara colocou lá a prumada dele, a prumada vai ficar lá. Então, o que ele faz? Ele passa a fita no tubo e concreta o shaft. É uma solução muito comum. Porque o concreto é muito barato, né? Então, ele vai grautear, vai colocar um grout ali e vai fechar esse buraco através de uma solução rígida. Que vai segurar o fogo? Sem dúvida nenhuma. E a fita no tubo, porque quando pegar fogo, esse tubo derrete, a fita fecha ele. Então funciona. Agora, por exemplo, para aplicações em que eu preciso fazer manutenção. Então pensa numa situação industrial, por exemplo, que eu tenho shafts de elétrica e de hidráulica. A minha intenção é colocar alguma solução que seja flexível, para que eu possa, em algum momento, fazer uma manutenção. Se eu concretar uma passagem elétrica na entrada de um transformador, aí amanhã eu preciso passar um cabo novo. Eu vou ter que usar um rompedor de concreto para passar esse cabo. Entendeu? Então, esses fechamentos, eles olham também um pouco para essa possibilidade de manutenção, para essa possibilidade de acesso posteriori. Então, a gente tem soluções que são flexíveis, baseadas em lã de rocha, baseadas em algumas espumas expansivas, que são bem interessantes. Nós temos algumas espumas expansivas similares aos poliuretanos, né? Contudo, eles não são combustíveis, né? Então, ele de fato ele vai segurar um incêndio ali e coisas nesse sentido. Aí dispensaria concretar esse vão, daria para usar essa espuma como... Por exemplo, você poderia fazer ela, se fosse um shaft de laje, é mais comum a utilização de uma lã de rocha. Que daí se você não vai concretar, né? Você coloca uma lã de rocha, ela tem uma densidade alta, ela vai estar na casa de 150, 160 quilos por metro cúbico. Ela vai lembrar, assim, um compensado, uma mesinha dessa. Em que você vai fazer a instalação através de um estilete, de uma faca, que você corta a lã. E com a própria pintura você cola essa placa. Isso é super importante, né? Porque tem algumas soluções no mercado que usam a lãs de rocha de menor densidade. Aquelas que vêm enroladas. Essa daí, ela não é autoportante, ela não fica sozinha no forno. Então ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de algo que sustente ela no lugar. Sim. Aí você olha por baixo do shaft e você vê umas telas metálicas segurando ela. Se a gente der uma olhada na curva de fogo, de incêndio, você vai ver que em 15 minutos esse incêndio deve estar na casa de 700, 750 graus. 750 graus, essa tela deforma. E se ela deformar, o shaft cai com 15 minutos. Entendeu? Então é super importante eu costumo falar, né, que essas proteções elas são muito valiosas sem incêndio, né? Não com incêndio. Porque se tiver incêndio, elas não vão proteger. Elas não vão proteger o shaft e vão ter aberturas ali que podem ocasionar a perda da compartimentação do ambiente, né? Porque às vezes a pessoa ou pensa só em atender, né, algo para cumprir um protocolo. Exato. Ou até mesmo pela falta de conhecimento em materiais, né? Do comportamento de materiais em caso de incêndio. Eu acho muito isso. Isso aí ele deveria estar nas disciplinas de materiais de construção, porque isso aí é fundamental. A maneira como se trata esse tipo de solução, né? Então você precisa colocar ali algo que resista ao fogo em todos os seus componentes, né? Coloco ele apoiado em cima de uma tela e a tela derrete, ele vai cair. Ele vai cair. Você perdeu. Aí sem incêndio, dinheiro. e aí a gente fala, sem incêndio ele funciona bem. Mas isso não é nenhuma maldade, assim, por quê? Às vezes o incêndio pode estar ocorrendo longe do shaft. E só chega a fumaça aqui. Aí ele vai segurar, porque ele vai estar lá, é o que a gente fala que é uma solução que ela atende a gases frios.
Porque os gases vão chegar, você não vai ter temperatura, você vai ter a fumaça. E a fumaça segura, não vai é. passar para outro ambiente. Mas se o incêndio começar nas cercanias desse shaft, onde você vai ter temperatura, aí ele não vai resistir. Então, enfim, a análise tem que ser feita, né? E análises um pouco rigorosas, né, eu diria. E bem técnicas, né? Precisa ser conhecer técnico. bem, assim, a questão não só da proteção em si, mas do comportamento dos materiais mesmo, com relação ao fogo, né? Senão... Exatamente, porque senão, se você não souber, você vai ter shafts que vão funcionar muito bem sem incêndio. Exatamente. Né? Sem incêndio. A gente, eu tô aqui fazendo uma salada aqui, mas tudo bem, a gente se ajeita no final de tudo. Mas tem uma IT dos bombeiros que é a 10, né? Se eu não me engano, é a 10. Que eu mandei para você até, pra gente conversar. Foi a IT10. Que ela tá relacionada ao controle de materiais mesmo, materiais de revestimento, materiais de acabamento, que entra um pouco no que a Marissa comentou sobre a projetista de impermeabilização Lá da cobertura. receber ela recebeu o quê? Uma autuação, alguma coisa assim? Eu não sei exatamente, ela foi questionada por uma seguradora com relação ao material, né? E nessa IT, ela fala de piso, ela fala da questão de acústica, né? E ela fala na questão da estanqueidade, né? Quando fala de estanqueidade, a gente meio que remete para a questão da impermeabilização também, que é um componente para melhorar a estanqueidade do sistema, né? E aí a gente fala, é correto afirmar, por exemplo, numa cobertura, né? O material tá lá, sei lá, uma manta de PVC ou uma membrana acrílica que a gente deixa exposta numa cobertura que não é uma cobertura que tenha tráfego constante, por exemplo. Eventual e para manutenção, né? Então, a gente teria que receber, por exemplo, dos fabricantes um tempo lá, ou se esse material ele não vai ter o risco do incêndio, coisas do tipo, apesar de ser uma área totalmente descoberta, né? Cobertura, entendo que tá lá no topo. E eu até aproveitando o gancho daí, eu de novo, sempre aproveitando, mas é que me veio outra coisa. E com relação às áreas internas, a gente também teria, porque aí a impermeabilização, ela fica no meio do sanduíche, ela fica entre a laje e o acabamento. O que o pessoal analisa para compartimentação é o material final, o acabamento, tipo o último que tá ali, ou todo o sanduíche? Na verdade, assim, vamos lá. A compartimentação, ela é entre ambientes. Então, imagina, eu tenho um ambiente, essa sala aqui, lá é o mundo, é fora, tá? Então, planeta. Eu não vou compartimentar essa sala do planeta. Então, ela vai quebrar a janela e vai fogo lá para fora. Então, beleza. Porque esse fogo, ele não... Mas agora, a sala que é contígua a essa eu preciso separar, para que o fogo não vá lá para dentro. Isso é uma coisa super importante, já aconteceu comigo coisas bem curiosas. Do cliente falar assim, olha, compartimenta aqui para mim, ó, tá aqui as minhas passagens elétricas, né? Aqui embaixo, em salas elétricas, né, para ambiente industrial. E você olhava para cima, eram umas janelas que ligavam noutra sala, umas janelinhas assim. Você falou, não, então... Não, se eu compartimentar aqui, amigo, não adianta nada. Você tem uma porque você precisa quebrar essa janela e fechá-la com o material dessa parede, ou alguma coisa que tenha resistência superior a essa parede, né? Então, assim, compartimentação entre um e outro. Tá? São dois ambientes contíguos. Se eu tiver um ambiente que ele vai olhar lá para fora, esse cara eu não preciso... Eu não crio ambientes de compartimentação com ele. Por isso tem que ser olhado também, porque se chegar lá, alguém quer vender material, ele coloca fita em tudo. Todo negócio ali, né? E aí você vai estar botando material a mais. Você não vai estar aumentando a sua segurança ou mitigando perdas colocando isso. Então, você precisa ter... Isso tudo vai passar por essa gestão de risco. Quando a gente fala de ambientes externos, né? Então, por exemplo, sobre uma laje lá, entendo eu que esses ambientes eles vão estar isentos de compartimentação. Sim. Porque eu estou olhando para a rua, né? Então, se eu tiver um tubo lá de respiro que vai chegar lá em cima, esse tubo, teoricamente, ele poderia estar sem fita? Poderia. Porque vai derreter ele, legal, vai ser a fumaça para fora, para o mundo, né? Então, contudo, a norma de desempenho solicita para os fabricantes entregarem o desempenho que é requerido, né? Se é um desempenho de acústica, se é um desempenho ao fogo, se é um desempenho... Seja lá qual for o desempenho, o fabricante vai ter que fazer esse ensaio de acordo com as normativas vigentes e fazer e entregar um resultado com relação a isso. E é curioso, assim, como você comentou do caso, né? Eu conheço também uma projetista de impermeabilização, né? Que o bombeiro solicitou para ela
o boletim técnico de um material que ela estava deixando exposto na cobertura, né? Se ele resistia ao fogo. Será que Isso é por algum, sei lá, por acaso, assim, de ser alguma rota de fuga, ou ponto de salvamento, não sei. Porque eu e a Gi, a gente até chegou a conversar sobre Sim. isso, e eu até falei, eu não vejo muito sentido, né, mas é constante, que a gente já vê que são 2, 3 projetistas que estão sendo Exato. questionadas, né, então... Enfim, pode ter alguma coisa, mas uma rota de fuga é pra sair do edifício, não é pra subir, não. Ele não vai subir, ele vai descer. Porque para subir, só se for um resgate Pra subir. aéreo, né? Helicóptero, então. Então, você Mas não vai, aí você o vai edifício tá em chama. Como você vai pousar um helicóptero Você sem não saber tem como, exatamente, se aquela estrutura vai segurar ou não? Então, Exatamente. É interessante até a gente assim, procurou se aprofundar, Tem que nisso, entender né? um pouco mais as E solicitações. entender o porquê que o bombeiro tá requisitando esse tipo de O bombeiro, de ele informação. geralmente ele é muito técnico, sabe? Aham. O bombeiro ele tem uma capacidade de informação muito alta. E às vezes acontece para nós também de compartimentação, que veio uma solicitação um pouco diferente. eles falam, nossa, mas por que será que E tá? eles têm E tem cana- um fundamento que às vezes a Sem gente não dúvida. conhece, né? Exato. E eles têm canais de comunicação de fácil acesso, que você pode ser por e-mail, por telefone. Isso é legal. Você consegue abrir uma chamada, um chamado técnico, que você abre, manda sua dúvida, depois de Legal tanto isso. tempo ele retorna com vocês com um parecer formal, oficial do bombeiro para isso. Né? Então é muito legal, tem que ir atrás mesmo para conseguir. Chamar um bombeiro pra gente destrinchar. Sabe o que eu pensei isso? Eu falei, vamos chamar um bombeiro Chama o que... bombeiro, né? Chama o bombeiro. Chama um bombeiro que atua nessa área de aprovação e de projeto, seria Sim, legal. Seria Seria interessante legal, mesmo, né? Bom, a gente falou bastante de fita, a gente falou de pintura, né? Quais são os tipos de materiais que a gente tem hoje no mercado para proteção passiva, né? Eles Eu conheço vão ter, alguns, aquelas... a gente vai ter, em geral, materiais que são baseados na capacidade de ablatividade. O que é o ablativo? É muito comum ouvir esse termo quando você fala de incêndio. Ele é uma superfície em que você vai... Essa superfície, conforme ela aquece, ela libera vapor d'água. Ela vai liberar moléculas de água, melhor dizendo. Não vai sair um vaporzão, assim, a pessoa às vezes fica meio doida, mas vai sair moléculas de água. Isso serve para quê? Para você controlar o aquecimento na face não exposta ao fogo. Então, eu faço uma pintura, por exemplo, um shaft com uma lã de rocha, e passo uma tinta ablativa. Aí começa o incêndio do outro lado, esse lado eu vou ter um controle da temperatura. E por que é importante o controle da temperatura? Né? Eu uso esse exemplo que é muito fácil de entender. Imagina que, ao invés de eu fechar com uma lã de rocha, eu colocasse uma chapa de aço, bem grossona, assim, que não derretesse. Passo o selante nela, ela vai segurar o incêndio, tranquilo, ela não vai derreter, não vai Mas acontecer a nada. temperatura... A temperatura dela vai lá, ela vai estar nossa. igual ao fogo. É. Então ela vai estar a 800 graus, 700, 800 graus. A 800 graus, ela transmite esse fogo por irradiação. Então não precisa nada estar em contato com essa chapa para eventualmente a cortina Pegar fogo. entrar em combustão. Então você perde a compartimentação. Entendi. A compartimentação você tem que segurar a temperatura para você evitar que você transmita o fogo, porque eu vou estar com a chapa e vou estar com a outra sala pegando fogo também. Então, o ablativo ele tem essa função. Ele vai soltar moléculas e vai controlar o seu aquecimento. Temos outra solução muito comum que a gente já mencionou, é a parte intumescente, que ela aumenta de volume. É uma solução, um produto que conforme você aquece, ele expande. E nessa expansão, ou ele pode fechar o buraco do PVC, por exemplo, ou se for uma área, né? A gente tem algumas soluções que você fecha numa área, assim, você fecha o shaft com uma solução intumescente. Ela expande. Conforme ela expande, ela afasta o fogo. Certo? E assim, pouca coisa que você afasta o fogo, eu vou ter essa seção que eu estou protegendo. Se eu subir 4 centímetros, 5 centímetros, eu reduzo nessa seção 400 graus. Nossa. Você reduz muito. Então, você protege muito a seção. E outra linha que geralmente se encontra nesses produtos é a parte que ela é uma linha elastomérica, que a gente fala, né? Que ela vai servir para quando você faz juntas de dilatação. Porque imagina, eu tenho uma junta de dilatação no edifício, e a junta de dilatação, ela mexe. Uhum. Se eu colocar lá uma solução, algum tipo de solução que é rígida, mexeu, trincou. Ela vai trincar. Exato. E se trincou, a fumaça passa. Então eu preciso de uma solução que se movimente junto com a estrutura.
são as soluções elastoméricas. Isso também se aplica muito a fachadas, né? Fachadas Verdade. pele de vidro. Fachada pele de vidro, ela liga todos os... Você pode ter toda... Você vê edifícios, né, que vão ter bonitinho as suas escadas corta-fogo, né? Você vai ter ali com suas portas bem dimensionadas, você vai ter o elevador que protege. E a fachada liga tudo. Aí né, o cara com faz a pele de fachada e vidro. liga tudo, porque a fachada fecha e o fogo vai pegar toda, assim, qualquer lugar que pegar o fogo da edificação. Se ele pegar na fachada, vai ficar... Teve esses dias um incêndio, acho que foi na China, foi internacional, que pegou, assim, a fachada inteira do edifício. Nossa. Parecia parecia ali uma fogueira, né? Por quê? Você liga um andar ao outro. E se pegar no meio do andar, a fumaça vai subir por dentro. Verdade. Então você vai pegar todo o edifício a Caramba. fumaça, né? Então você tem uma necessidade muito grande de você fechar com uma solução que se movimente junto com a fachada. Sim. Porque a fachada ela é metálica, né? Então basicamente um dia de sol, um dia de chuva, ele vai. E tá muito em alta, né? Assim, os edifícios fazer a estrutura e fazer todo o fechamento externo com vidro. Edifícios comerciais, né? Tá Edifícios muito comerciais são todos assim, até agora alguns residenciais. Residencial já não é tão comum, porque geralmente residencial tem sacada. Sim. Sim. Então você não tem espaço para fazer um fechamento. Mas nós temos muitos edifícios hoje que tem uma parte com sacada, uma parte com fechamento, Verdade. uma parte com não sei o quê. Então você tem várias possibilidades ali. E tudo isso tem que entrar sob uma ótica, né? Recentemente não, faz um tempinho já. Eles fizeram em São Paulo uma lei que falava que você tinha aquelas fachadas verdes, né? Ah, sim. Coisa mais legal, Larissa né? gosta bastante das fachadas Bem bonita, né? A fachada verde é bonita, né? Muito lindo. Pensa Tem que só assim. impermeabilizar direito. Né? Aquela Então, coisa, e pensa no Porque, incêndio, que na hora que pegar esse incêndio, ele vai pegar o edifício inteiro, de fora a fora. Você não tem compartimentação, você não tem como compartimentar aquilo. Você tá, e outra, ele é um material que está fixado no edifício. Ele vai cair no prédio da frente. Verdade. Nossa, Assim, é um problemão. propagador de enxamas, assim, gigantesco. Teve uma grande polêmica no estado de São Paulo um tempo atrás sobre a utilização dessas fachadas, principalmente quando elas param de ser regadas, né? E fica aquele monte de palha. Nossa, aí que facilita mesmo Fachada pegar cinza. fogo. Exatamente. Né? Aí vira fachada cinza. Em vez de verde. Então tudo precisa ser analisado conforme o risco ao fogo. Tudo tem que ser. Todas as construções, todos os projetos de engenharia civil e industrial têm que ser observados o tal do e se. E se pegar fogo, o que vai Sim. acontecer? O quanto que eu vou perder de material, o quanto eu vou perder de investimento e o quanto eu vou perder de vidas. Exato. Você tem que analisar isso. Então toda análise de material é feita em cima Disso, exatamente. do entorno. É interessante Exatamente. isso aí, né? Que às vezes o pessoal só... eu sempre bato até nessa tecla que o pessoal só quer analisar custo, né? E até em coisas que eu super falo, né? É importantes. custo e atender burocracia. Mas esse é o ponto. Assim, quando você atinge, você traz a informação, isso deixa de ser custo e se torna investimento. Sim, Exatamente. Ele não é custo, isso. Ele não. O Fire Stop não é de fato uma proteção para quem está naquele edifício e uma proteção para quem fez aquele Sim, edifício, para com quem pôs a certeza. mão ali. Entendeu? Porque numa situação de incêndio, tem lei para pegar todo mundo. Tem lei para pegar todo mundo. Entendeu? Então a gente precisa fazer esse tipo de análise, esse tipo de conhecimento. Seria tão bom se todo mundo, né, captasse a visão, que isso é importante. É algo que está relacionado até à sua própria vida. Né? A gente sabe que questões de violência hoje no Brasil e no mundo, né, acontece alguma coisa, às vezes apela para a violência, né? Então imagina. Isso é uma coisa muito legal, eu acho, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse segmento, porque é um segmento que você tem oportunidade, e todo mundo, né? Não eu apenas, né? Que trabalho diretamente com o produto, né? Mas quem faz edifícios, os projetistas, as equipes que executam, por quê? Você vai estar fazendo algo que vai proteger alguém que você nem conhece. Exatamente. Que pode, eventualmente, você conhecer, né? Mas assim, você vai fazer algo que... Assim, cada vez, o que eu costumo falar, cada vez que a gente vende, né? É um dos valores da Hilt esse, né? Que é a criação de um futuro melhor. Cada vez que a gente vende um balde de produto, eu crio um futuro melhor. Exatamente. Porque vai ter algum shaft de algum local que está protegido. E se pegar fogo, as pessoas vão poder sair, as pessoas vão ter os seus empregos garantidos. E sem, né? Claro que os prejuízos existem, contudo, mitigados, reduzidos ao mínimo possível.
né? Então é legal, sabe? O pessoal tem um pouco de olho para isso, né? O pessoal que faz projetos, né? entregar para a sociedade projetos que são seguros, projetos que são, né? Você sabe... Projetos que você usaria, né? Eu tô fazendo esse projeto, eu usaria esse tipo, projeto? Eu moraria... meus pais morarem, né? Pra eu morar. Eu moraria no andar 80, né? No 80º andar de um edifício, eu moraria lá? Moraria não. Pegar fogo, né? Como é que faz? Eu moraria? Não, moraria, porque ele tá protegido com proteções ativas, passivas, então vai super dar legal. tempo de eu sair. Aí você fala, eu não vou. Salvar, né? Não, eu não vou subir lá não, então... Mas você sabe que, olha só, né? A gente tá falando aqui de fogo, incêndio, algo que, assim, a vida, né, fica extremamente frágil diante disso. Mas acho que a gente teve mais dois convidados, assim, que levaram também, mesmo não sendo algo fatal, né, a especialidade deles, né, a área deles, mas é algo, assim, que as pessoas não estão mais, os profissionais em si, né, levando em conta, que é o lado humano da engenharia. Claro. Né? Eu lembro que acho que foi o Juliano que comentou muito, também, né? Sim. Que era uma pessoa especialista na parte de contenções, estanqueidade e contenções. E ele comentou muito isso, do juramento que a gente faz, né? Claro. Quando a gente se forma. Assim, pô, cada dia mais você fala, dormir com a consciência tranquila, falar, hoje eu fiz o meu trabalho bem feito, quem for morar lá tá seguro, quem for, sabe? E parece que isso pra engenharia acabou, né? As pessoas só querem saber de reduzir custo, de atender cronograma, de ganhar bônus. Eu falei, gente, eu já ia falar disso, vou ganhar bônus. Se eu economizar aqui, se eu ganhar fizer em um menos bônus. tempo, O bombeiro não cobra, o bombeiro não olha. O bombeiro vai vir aqui e não olha. Exatamente. Então, aonde fica esse lado, assim, é o que você falou, né? Será que tipo assim, eu colocaria meus pais pra morar aqui? Será que, né, o trabalho que você fez, independente se seja proteção contra o fogo, a água, a estrutura, Sim. Parece que as pessoas esquecem disso, né? A gente vê muito no dia a dia essa cobrança de técnica, mais técnica com economia, mas isso aqui não precisa, mas isso aí depois... Falei, gente, não é, né? Cadê? O pessoal o povo pensa no disso. famoso BBB, né? Bom, bonito e barato, só. Tem que pensar na segurança estrutural. Exatamente. Na segurança de utilização dessa edificação. Exatamente. Né? Isso mesmo. Como que eu protejo isso para que seja realmente algo que não, né? Se eu estou fazendo um prédio de concreto, que ele não caia. Eu não quero que ele caia com o vento, né? Eu não quero que mata o vento e ele caia. Legal. E eu quero que se ele pegar fogo, as pessoas saiam. Você tem que ter essa maturidade, né? Nosso mercado está nesse caminho. É um caminho longo, quase eterno, eu acho. Talvez seja um caminho da vida, porque você vê, por exemplo, na Europa, é um caminho que eles já trilham há mais de 30 anos. Porém, vira e mexe, você vê incêndios de edificações completamente desprotegidas. Olha só. Então, sabe? Então, você tem... É uma jornada que isso vai estar sendo feito. E aqui no Brasil, eu entendo, né, que a gente melhorou muito nos últimos 7, 8 anos. Melhoramos bastante sob essa percepção. Tem coisa para fazer? Nossa. Se tem demais. Contudo, eu acho que o caminho já está iniciado. E essa conscientização, eu acho que... É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai plantando aqui, plantando ali. Um balde por vez. Isso aí. Um balde por vez. O importante é plantar, né? Você vai trazer a humanidade de volta. Você vai criando ambientes seguros para que as pessoas possam desfrutar e não serem interrompidas. Verdade. Como a gente vê tantas vezes de maneira tão trágica, né? É horrível. É daquelas, né? Por isso que eu acho que eu escolhi trilhar o caminho aqui também. É isso aí. Tô trilhando um caminho dessa linha, que eu quero dormir cada dia com a minha consciência mais tranquila de que eu ajudei de alguma forma alguém. É lógico. Né? Então, isso pra mim é sensacional. De alguma forma a gente poder ajudar aí a sociedade, as pessoas, ou que seja conscientizando, que seja fazendo mesmo. Então, para mim, isso é extremamente importante. Nossa, gente, olha... Poxa, passa rápido demais, né? Já estamos no assuntos bons passam muito rápido. A hora voa. Toda vez a gente fala isso, né? Então, os nossos assuntos parece que a gente acabou de sentar para conversar aqui, né? Já tá. É verdade. Legal. Bom, como a gente sempre finaliza aí os nossos episódios, né? E a gente gostaria que você deixasse o seu recado, a sua dica, né? Tendo em vista a gravidade desse tema que a gente conversou, e muitas vezes ele é negligenciado, a gente sabe disso, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí o seu recado para
Para os donos, eu acho que isso é importante, os donos, os owners lá, Exato. para os engenheiros que estão começando, que já estão aí no caminho, deixasse algo para conscientizar e para quem também quer se especializar nisso, seria Sim. bem importante. Eu acho que o nível de proteção que você busca, né? O nível o que eu tenho que fazer para proteger um ambiente, né? Você tem que sempre se colocar nesse ambiente, né? É Você verdade. está no 8º andar de um edifício e fala assim, qual que é o nível de proteção se tiver, que eu gostaria de ter, se tiver um incêndio no 7º andar desse edifício? É essa a resposta que você tem que ter. Pensando que nós somos moralmente obrigados, porque nós temos a capacitação necessária para entregar edificações seguras. Nós temos que fazer isso. Então, passa por todo mundo da cadeia de construção. A Hilt, ela pode apoiar através de soluções, muito através de conhecimento, através de alguns serviços serviços de projeto, serviços até de consultorias de proteção passiva, na qual a gente vai indicar, fazer estudos de perda, qual que é a perda que vai acontecer nesse ambiente, caso de incêndio aconteça. A gente tem várias possibilidades de atendimento disso, mas além do negócio, além do business, entreguem edificações seguras, porque assim vocês vão ajudar o nosso país a ser um país melhor, um país com menos dramas que acontecem de uma hora para outra. O incêndio, ele é um acidente, ele começa de uma hora para outra, ele vai surgir, então ele tem que estar preparado. A gente tem que se preparar para os outros, através do nosso trabalho. Isso é o nosso trabalho. Muito bom, muito bom. É isso aí. Começa de uma hora para outra, mas a consequência, o estrago é devastador, né? Se a Muito gente não rápido. tiver preparado. Muito rápido, É. muito rápido. Você perde vidas, né? Lembrando do que aconteceu na boate. É uma coisa, em uma hora, você acaba com histórias, com destinos ali, com coisas muito grandes. Exato. Por falta de um bom senso, sabe? Bom senso, não é nem investimento, falta de um bom senso, falta de uma análise prévia, falta de conhecimento. Falta de... Mas, né? Somos profissionais, temos hoje aí essa possibilidade de atuar nesse mercado de construção. Vamos atuar direito, vamos atuar com consciência. E a Hilt se dispõe a ajudar nesse processo, naquilo que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai buscar, a gente vai lutar muito para ter cada vez mais edificações e indústrias mais seguras dentro da nossa sociedade. Isso aí, Muito pessoal. bom. Mais uma dica, chame a Hilt. Muito legal. Muito bom. E faz tempo que a gente estava falando sobre esse tema na agenda, não tinha Sim. encaixado de trazer alguém para falar assim e com tanta propriedade, né? Exato. Sobre um tema tão relevante, né? Importante aí, impactante, né? Impactante aí para demais. a segurança de Principalmente todos nós. se você tiver em um edifício pegando fogo. É, Aí você vai ver o quão impactante. O quão falar, nossa, eu devia ter pensado nisso lá. Exatamente. Bom, Marco, obrigada, né? A gente só tem a agradecer mais uma vez você ter gravado mais esse episódio com a gente, compartilhando aí, né, conhecimento, dicas, altas Sim, dicas, né? Uma muitas. aula, né, Gi? Muitas Obrigada dicas. de verdade aí por estar conosco aí, cedendo parte do seu tempo. Eu que agradeço, privilégio meu. Obrigado. Marco, deixa pra gente também as suas redes sociais, as redes sociais da Hilt, pessoal que quiser saber um pouquinho mais sobre a proteção passiva também, como que eles fazem para entrar em contato com vocês. Legal, pessoal. Quem quiser entrar em contato através do e-mail da Hilt, meu, é marco.gonçalves@hilt.com, tá? E a minha rede social no LinkedIn é Gonquimark. Põe lá, Gonquimark, vocês vão me encontrar lá e ver o que a gente está fazendo. Ali no LinkedIn tem bastante informação sobre compartimentação também, que eu disponibilizo lá. Bastante coisas legais aí que vocês podem tirar a gente. E também temos as redes da Hilt, né? Exato. Qual que é? Hilt.Brasil? Hilt Brasil. Hilt Brasil. Brasil, né? Isso aí, @Hilt.Brasil. Siga-nos. Muito legal. Gi? Isso aí, gente. @Gisele com I. Hoje não falei, ó. É a primeira vez que eu tô falando. Tá falando. Gisele com I Azevedo. Isso mesmo. E não deixem de seguir @Engenheiras Notáveis, @Menezesmar. É Que eu sempre isso. esqueço. Sempre esquece. Às vezes estavam com deixa o seu também. Mas segue lá, pessoal. E principalmente as Engenheiras Notáveis. Não deixem de seguir, de compartilhar, de sugerir. Pessoal que tiver interesse, que a gente aborde outros temas também. Fiquem à vontade aí pra gente também contribuir cada vez mais para uma
engenharia melhor. Com certeza. Não? Agradecer nossos patrocinadores e apoiadores. Isso aí. Um parênteses antes, siga @Hilt Brasil também. Sim. Né? Agradecemos aí aos nossos apoiadores, patrocinadores, a Procrio, a Imper Solutions, a Suprema, a Soncine e ao IDD. O nosso muito obrigada. É isso aí, pessoal. E muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau!